Milionário vê sua empregada doméstica dormindo na rua. O que ele fez em seguida chocou a todos. A neve caía silenciosamente sobre a cidade, cobrindo tudo em silêncio e frio. Era uma daquelas noites onde até os prósperos se apressavam para dentro de casa, escapando do vento amargo. Mas sobre um banco esquecido em um pequeno parque próximo ao distrito financeiro, uma mulher em um uniforme azul marinho estava sentada sozinha, seu corpo inclinando-se sem vida para um lado. Ela era apenas visível sob a geada branca que se depositava sobre seu avental. Essa mulher era Graça. Pelos últimos 3 anos, Graça havia trabalhado na casa do milionário Carlos Whittaker, um homem conhecido mais por sua conta bancária do que por compaixão. Sua mansão era grande, sua rotina rigorosa e suas expectativas ainda mais rígidas. Carlos não sabia muito sobre Graça além de sua pontualidade, seus passos silenciosos e a maneira como ela sempre mantinha a lareira crepitando antes dele descer cada manhã. Para ele, ela era eficiente, invisível, útil, nada mais. Ele nunca perguntou onde ela ia depois do trabalho, nunca se importou em saber como era sua vida fora de seus corredores de mármore. Então, quando Graça chegou 5 minutos atrasada na última sexta-feira de manhã, com olhos vermelhos e mãos tremendo, Carlos não fez perguntas. Ele simplesmente disse: "Você está demitida", e a dispensou. Sem indenização, sem carta de recomendação, nem mesmo um obrigado. Graça não implorou, ela apenas assentiu e silenciosamente saiu do único lugar aquecido que tinha. O que Carlos não sabia é que Graça havia estado dormindo no canto dos fundos da sala de lavanderia por meses. Desde que a saúde de sua mãe se deteriorou lá na Louisiana, Graça havia enviado para casa cada dólar que ganhava para cobrir contas hospitalares e cuidar de seu irmão mais novo. Com os preços dos aluguéis subindo e suas horas reduzidas recentemente, ela não tinha para onde ir. Ela limpava a casa dele durante o dia e se escondia em um armário de vassouras à noite. Quando ele a demitiu, ela nem mesmo tinha dinheiro suficiente para uma passagem de ônibus. Naquela noite, com sapatos gastos e o mesmo uniforme, Graça vagou pela cidade. Os abrigos estavam lotados, as estações eram perigosas, seu telefone havia morrido. Ela se sentou naquele banco pensando em descansar os olhos por apenas um momento, mas o frio se infiltrou mais rápido do que ela esperava. Pela manhã, ela não conseguia sentir os dedos. Carlos Whittaker geralmente não caminhava para reuniões, mas naquele dia seu motorista estava atrasado e ele tinha uma sala de reuniões para alcançar. Frustrado e checando seu relógio, ele cortou caminho pelo parque próximo à borda do centro da cidade. A neve estalava sob seus sapatos caros. Então ele a viu. No início ele não a reconheceu, sua cabeça estava inclinada, seus lábios ligeiramente separados, respiração superficial. Seus braços estavam dobrados como uma criança tentando se manter aquecida. Seu uniforme polvilhado de neve se destacava contra as ripas do banco. Ele se aproximou, seu coração disparou. "Graça?", disse confuso. Ela não se moveu. Ele se agachou ao lado dela, colocou a mão em seu ombro e estremeceu. Seu corpo estava gelado, seu corpo inerte. "Graça!", ele gritou agora, balançando-a suavemente. "Graça, acorde!", ainda sem resposta. Carlos olhou ao redor. O parque estava vazio, os corredores matinais ainda não haviam começado. O pânico cresceu em seu peito. Não o tipo que vem de reuniões perdidas ou acidentes no mercado. Esse era mais profundo, primitivo. Ele tirou seu telefone, discando os serviços de emergência com dedos trêmulos. Enquanto esperava, ele encarou a mulher que nunca havia realmente visto. Sua pele estava polvilhada de geada, suas roupas finas e encharcadas, sua faixa de cabelo ligeiramente torta. Ela parecia pequena, frágil, como alguém que não estava bem há muito tempo. E ele nunca havia percebido. Conforme as sirenes se aproximavam, Carlos se ajoelhou ao lado dela, escovando a neve de seu braço com uma mão trêmula. Ele não se importava que seu terno estivesse ficando molhado. Pela primeira vez em muito tempo, sua mente não estava pensando em preços de ações ou negócios. Estava pensando em ela, a mulher que fazia seu chá às 6 da manhã, aquela que dobrava suas camisas com cuidado, aquela que ele havia deixado ir embora sem fazer uma única pergunta. Ele se lembrou de como ela uma vez sorriu quando as flores floresceram perto da janela da cozinha. Ele não se lembrava de mais nada. As portas da ambulância se abriram. Carlos ajudou a colocá-la na maca.
Enquanto eles se afastavam, eles os seguiu, não como seu empregador, mas como um homem finalmente percebendo que poderia ter destruído alguém apenas por não prestar atenção, e essa percepção quebrou algo nele. Ele havia construído impérios, mas havia falhado em perceber uma mulher congelando até a morte em silêncio, bem debaixo de seu teto. A condição dela foi chamada de hipotermia severa. Se ela tivesse ficado lá fora por mais 1 hora, disse a enfermeira, estaríamos falando sobre recuperação de um corpo, não tratamento. Carlos não disse muito, ele não conseguia, porque pela primeira vez em sua vida cuidadosamente controlada, ele não sabia processar o que estava acontecendo. Ele havia conhecido Graça por 3 anos, ou pelo menos pensava que conhecia, mas a mulher deitada naquela cama não era apenas a empregada doméstica, ela era alguém que havia estado sofrendo bem debaixo de seu nariz, sobrevivendo em silêncio enquanto trabalhava dentro de um palácio. Ela não merecia isso, e ele havia ajudado a causá-lo. Conforme as máquinas apitavam e as enfermeiras entravam e saíam, Carlos permaneceu, seu terno caro ainda polvilhado com neve derretida. Ele ignorou chamadas de membros do conselho, mensagens de seu assistente e até um texto de sua filha perguntando se ele estava tendo um derrame. Ele não estava, ele estava acordando. Era aproximadamente meia-noite quando Graça se mexeu, suas pálpebras tremeram, seus lábios se separaram devagar, secos e rachados. Carlos se inclinou para a frente, a respiração presa. Graça, disse silenciosamente. Ela virou a cabeça, confusa. Sua voz era um sussurro. Estou morta? Ele quase sorriu, mas não havia alegria nisso. Não, respondeu, você está viva, você está segura. Suas sobrancelhas se franziram quando seus olhos focaram nele. Ela estremeceu. Por que você está aqui? Carlos engoliu com dificuldade. Porque eu deveria ter estado muito antes de hoje. Lágrimas se juntaram nos cantos de seus olhos e ela virou-se o rosto para a parede. Eu não roubei, eu não menti, eu nunca me atrasei até aquele dia. Ele assentiu devagar, e eu nunca perguntei por quê. Essa é minha vergonha, não sua. Ela não falou, ele não a deixou. Na manhã seguinte, Carlos retornou à sua propriedade com uma missão. Ele reuniu sua equipe doméstica, cozinheiros, jardineiros e motoristas e lhes contou o que havia acontecido, sem açúcar no revestido nem explicação polida, apenas a verdade. Eu demiti alguém sem entender sua história, disse, e isso quase custou a vida dela. Sua equipe permaneceu congelada. Alguns olharam para baixo. Uma mulher chorou. Então, chocando a todos, Carlos disse algo que nunca teria dito em toda sua carreira. Eu sinto muito. A palavra se espalhou rapidamente, assim como a foto de Graça dormindo no banco, tirada por um corredor que não sabia quem ela era. Ela se tornou viral. As pessoas online ficaram indignadas. Como poderia um milionário deixar isso acontecer com alguém que trabalhava para ele? Repórteres apareceram fora do hospital. Carlos não fez comentários públicos. Ele apenas disse, tenho mais a fazer do que falar. E ele fez. Quando Graça recebeu alta, um carro preto da cidade estava na porta, mas não para levá-la de volta ao trabalho. Carlos estava ao lado em um terno azul marinho limpo, segurando um casaco e um lenço em suas mãos. Isso não é caridade, disse suavemente. Isso é uma correção. Graça não queria aceitar, seu orgulho era muito forte, mas a conta do hospital sozinha a enterraria por anos, ele insistiu. Venha ficar na ala de hóspedes, não para servir, mas para se recuperar, e quando estiver pronta, conversaremos sobre o que você quer fazer, não o que eu espero. Com hesitação, ela aceitou. Nas próximas semanas, Graça se curou lentamente. Ela ficou em um quarto de hóspedes luminoso, aquecida pela primeira vez em meses. Um médico particular a visitava. Seu irmão e mãe foram trazidos discretamente, colocados em um apartamento próximo que Carlos alugou em nome deles. E todas as noites Carlos verificava como estava, não como um chefe, mas como um homem aprendendo a ser humano novamente. Eles falaram de chá. Ela lhe contou sobre sua cidade natal, sobre enterrar seus sonhos para sobreviver, e ele ouviu, realmente ouviu, pela primeira vez. Então, uma manhã, Carlos tomou uma decisão silenciosa. Ele ofereceu a Graça uma nova posição, diretora de pessoal e bem-estar dos funcionários em todas suas propriedades, um cargo salariado com benefícios, liderança e autoridade. Seu trabalho, garantir que ninguém jamais passasse despercebido pelas rachas como ela havia passado. Graça pausou. Você confia isso a mim? Carlos encontrou seu olhar. Nunca confiei em ninguém mais.
Alguns meses depois, em um gala benéfico realizado no ballroom da mansão, Carlos se aproximou do microfone. Eu uma vez construí arranha-céus e me chamei de poderoso, disse, mas uma mulher que quase não vi me ensinou como é a verdadeira força, quando ela continuou aparecendo para servir, mesmo quando o mundo a havia esquecido. Então ele apresentou Graça. Em um vestido azul marinho simples, cabelo trançado para trás, ela subiu ao palco para uma sala que uma vez não lhe teria dado uma segunda olha, mas agora eles se levantaram, não por pena, mas por admiração. Porque a empregada doméstica que ninguém percebeu havia se tornado a mulher que mudou tudo, e o homem que uma vez a demitiu finalmente encontrou redenção, não através da fortuna, mas em ver alguém que havia ignorado por tanto tempo. Se você gostou dessa história, não esqueça de dar um joinha e apertar o botão de inscrever-se para mais contos emocionais, dramáticos e inesperados. E nos deixe nos comentários de onde no mundo você está assistindo. Nós amamos ouvir